Irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar um versículo aqui bem rápido e bem breve. 1 Samuel 28. Diz assim, é uma palavra muito conhecida por todos nós, mas nem muitos pregam nessa palavra. Eu nunca vi pregação sobre essa palavra. E hoje Deus me deu uma revelação sobre essa palavra, eu quero compartilhar com você. É uma palavra muito forte. 1 Samuel 28 diz assim: naqueles dias os filisteus se reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás que o teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu: muito bem, eu colocarei com a minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido, e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médios e os que consultavam o espírito dos mortos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Enquanto Saul reunia todo o exército israelita e acampava em Gibeoa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta. Então Saul disse aos seus auxiliares: procura uma mulher que invoca espíritos, para que eu consulte. Eles disseram: existe uma em Edor. Saul se disfarçou vestido com uma roupa. Irmão, vou resumir. Escuta só, você vai ver que Saul vai na casa dessa mulher. Essa mulher era uma mulher que consulta espíritos dos mortos. Era uma médium. Escuta só. Aí lá no versículo de número 11 fala assim: quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou: por que me enganou, Saul? Tu é mesmo Saul. Você vai ver que Saul falou assim para a mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu: eu vejo um ser que sobe do chão. Ele lhe perguntou qual a aparência dele. Ela disse: é um ancião vestido do manto que está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando, e Deus se afastou de mim. Ele já não me responde, nem por profeta, nem por sonho. Por isso mandei te chamar. O que devo fazer? Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou seu reino e deu seu próximo Davi, porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou sua grande ira contra os amalequitas. E ele fez isso com você hoje. Irmão, pera aí, vamos procurar entender. Segura isso aqui. A Bíblia fala que Davi, ele tinha se alinhado com Aquis. Por quê? Porque Saul perseguia Davi. Aí você vê que Davi ele vai para o território adversário, ele vai morar na terra de Gate, com um homem chamado Aquis. Então percebe que Davi ele vai ser recolhido pelo inimigo. Só que é preciso que você dobre atenção. A Bíblia fala que Saul, Deus tinha abandonado Saul, porque Saul tinha desobedecido ao Senhor, e Deus já não falava com Saul. Aí você vai ver que Saul estava desesperado quando ele viu o exército. Presta atenção, o exército filisteu. Quando ele viu, ele ficou apavorado. Escuta só. Por que Saul ficou apavorado? Porque primeiro, Deus não estava com ele. Então sem Deus, quando Deus usou o silêncio e não falou mais com ele, ele ficou apavorado. Ele não sabia o que fazer. Escuta só. Aí em vez de olha o que ele fez, ele piorou as coisas ainda mais. O que ele foi fazer? Ele foi consultar uma médium. Escuta só, e a Bíblia fala em Levítico 19:31, não consulte os médios, nem o espírito dos mortos, porque todo aquele que consulta será contaminado por eles. Então percebe que a Bíblia proíbe essa prática. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Só que escuta só. Nossa, é muito forte, irmão. Escuta, presta atenção. Você vai ver que quando ele consulta essa médium, Saul vai falar assim: mulher, quero que você consulte para mim Samuel. Só que Samuel já tinha morrido. Escuta só, se Samuel tinha morrido, e a Bíblia fala, quando aquela mulher falou assim: eu vejo Samuel subir. Irmão, era mentira, era um demônio enganando ele. Por quê? Por que você está falando que é um demônio? Sabe por quê? Eu vou te provar. Porque a Bíblia fala, quando uma pessoa morre, acaba o esquecimento. Os vivos não têm contato com os mortos. Lá em Eclesiastes 9:9, Salomão falou isso, que os vivos não têm contato com os mortos. Então peraí, se a Bíblia fala que os vivos não têm contato com os mortos, então como que Samuel estava falando com Saul se Samuel tinha morrido? Na verdade, era um demônio enganando ele, por intermédio daquela médium. Porque a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz, para enganar. Tá, glória, eu vou falar, Jesus. Escuta, presta atenção. Ele consultou uma médium. E a Bíblia fala que Deus proíbe, filho, quem consulta médios, espíritos dos mortos. Não tem como o morto ter contato com o vivo, rapaz. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Escuta, só que você vai ver. Olha como o diabo é estrategista. Presta atenção. Quando Saul perguntou para a mulher: o que você vê? A mulher fala: eu vejo Samuel. Era mentira, era um demônio enganando. Escuta só. Aí você vai ver que Samuel, né, falou assim para Saul: Saul, o que está acontecendo com você? Presta atenção. O que está acontecendo com você é porque, olha que tremendo, irmão. Presta atenção, você vai entender. Lá no versículo 17: o Senhor fez com que predisse por meu intermédio, rasgou do seu reino e deu ao seu próximo Davi.
porque você não obedeceu o Senhor, nem executou sua grande ira contra os amalequitas. Então peraí, presta atenção, irmão, presta atenção. Percebe, quando ele está falando com Samuel ali, na verdade não era Samuel, era um demônio falando com ele. Aí Davi falou assim: Saul, o que está acontecendo com você foi que você não matou os amalequitas. Então peraí, quando foi que aconteceu isso? Lá em 1 Samuel 15, lembra que Deus falou: Samuel, fala para Saul matar os amalequitas. Saul não mata. Então percebe que o demônio está usando o passado de Saul para falar: Saul, isso está acontecendo com você porque você não executou lá atrás contra os amalequitas, lembra? Então percebe que o diabo ele usa o passado para te acusar. Eu vou repetir, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, olha que tremendo. Você vai ver que ele está fazendo Saul se lembrar lá de trás, quando Saul desobedeceu ao Senhor. Lembra, Saul, que você não matou os amalequitas? Irmão, era um demônio falando com Saul ali. Aí você vai ver que o demônio estava usando o passado de Saul para expor Saul aqui na frente. Porque o diabo sempre vai usar o teu passado para te condenar. Sempre vai usar o teu passado para te acusar. Porque a Bíblia fala que ele é acusador. Agora escuta, presta atenção, pelo amor de Deus. Isso é muito forte, escuta só. Só que você vai ver que quando aquele demônio começa a falar com Saul, Saul estava achando que era Samuel. E não era. A Bíblia fala que Deus não estava com Saul. Deus tinha abandonado Saul. E Saul, desesperado, começa a consultar uma médium. Piorou as coisas ainda mais. Aí escuta, ele falando com o demônio ali, escuta só. Presta atenção. Você vai ver que quando ele começa a falar, olha o que está escrito, irmão. Lê comigo, pelo amor de Deus, isso aqui é muito forte. Olha que interessante. Você vai ver que no versículo número 19, olha o que Samuel falou ali para ele. Na verdade era um demônio, escuta só. O Senhor entregará você e o seu povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você estará comigo. Aí eu falei, peraí. Se é um demônio que está falando com Saul, como que o demônio sabia que os filisteus iam prevalecer contra Israel? Olha o que ele falou: Saul, amanhã você vai estar comigo, porque o Senhor entregou Israel nas mãos dos filisteus. Eu falei, Deus, não entendi. Só quem vê o futuro é o Senhor. Como que esse demônio está conseguindo falar para Saul o que ia acontecer na guerra? Deus me fez entender. Sabe por que ele está dando a certeza que Saul ia morrer na guerra? Porque eu não estou com Saul. E sem mim você não é nada. Sem mim você perde. Percebe um detalhe. 1 Samuel capítulo número 4. O povo foi enfrentar o inimigo sem minha arca. Perderam. Em Josué capítulo número 7. Acã pegou a capa e escondeu. Tinha pecado, eu não estava. Perderam. Então o diabo sabe que sem mim você vai perder. Por isso que ele afirmou isso para Saul. Eu não estava com Saul. Eita glória. Escuta. Não, pelo amor de Deus, irmão. Isso aqui é muito forte. E olha o que ele falou para Saul ainda. Saul, os filisteus vão prevalecer contra vocês. E eu quero te dizer uma coisa. Amanhã você vai estar aqui comigo. Agora, peraí. Saul estava achando que era Samuel. E não era Samuel, era um demônio falando. Agora eu falei outra coisa. Eu falei, Senhor, não entendi. Por que aquele demônio estava afirmando que Saul ia com ele? Se passando por Samuel, mas afirmando que Saul ia com ele. Olha o que ele falou. Amanhã você estará comigo, Saul. Porque ele sabia que Saul ia morrer. Aí eu falei, Deus, não entendi. Por que ele está dando convicção que Saul ia com ele? Sabe o que Deus falou para mim? Sabe por quê, filho? Porque percebe, eu tinha abandonado Saul. Eu não estava com Saul. E uma pessoa quando morre sem mim, vai para ele. Eita Jesus. Por isso que ele afirmou que Saul ia para ele. Olha o que acontece se você morrer sem Deus, filho. Se você morrer sem salvação, meu amigo, você vai para ele. Por isso que a Bíblia fala lá em Ezequiel 33:11. O Senhor disse, eu não tenho prazer na morte de um ímpio. Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Mas que o ímpio se arrependa. Eita glória. Porque, filho, se você morrer sem salvação, você não vai para Deus. Você não vai para o céu de Abraão. Você não vai, meu amigo. Você vai pro Hades, e pro Hades você segue para onde depois? O inferno, porque existe, que é o lago de fogo. A Bíblia fala que o inferno é para o diabo e seu demônio, não é feito para o homem. Mas por que, olha que tremendo, mas por que o inimigo quer que você morra sem Deus? Porque ele sabe, se você morrer sem Deus, você vai para ele, filho. É real, meu amigo, isso aqui é Bíblia, filho. Isso aqui é a palavra de Deus, meu amigo, eu creio que está escrito aqui. Olha que tremendo, irmão. Eu falei, Deus, não entendi. Como que esse demônio está falando para Saul? Saul, amanhã você estará comigo. Irmão, Saul estava pensando que era Samuel. E não era Samuel. Você vai ver que era um demônio. Porque a Bíblia fala que Deus ele abomina quem consulta médios. Espírito dos mortos. Não tem como os mortos ter contato com os vivos, filho. Está na Bíblia. Aí eu te falo, como é que pode? Olha o que está escrito em Salmo. O salmista, ele vai falar assim. Olha que forte. O salmista também vai falar acerca disso aqui. Em Salmo 144. No versículo número 6, o salmista fala quando uma pessoa morre, o que acontece? O salmista vai falar assim. Olha que tremendo, irmão. A Bíblia dá respaldo para tudo. Olha que interessante, você vai ver que o salmista fala assim, ó. Salmo 146, no versículo número 4. É que ele está falando quando uma pessoa morre, é o que ele diz. Quando o espírito dele se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, seus planos se acabam. Então, peraí, o salmista fala quando uma pessoa volta para o pó. Olha que interessante, seus planos se acabam. Então, peraí, acabou os pensamentos, acabou os planos. Então, como que Saul estava falando com Samuel tinha morrido? Era um demônio. Filho, por isso que a Bíblia fala, não consulte os médios, nem o espírito dos mortos. O Senhor proíbe os médios, filho. É contra isso aí, é contra... Eita, Jesus. Filho, a Bíblia, ela adverte essas práticas.
Aí você vê Saul sendo enganado por um demônio. A Bíblia fala, filho, que o Satanás ele engana. Ele, se possível, enganará todos os escolhidos. A Bíblia também fala que ele se transforma em anjo de luz. Filho, era o próprio demônio falando com Saul ali, se passando por Samuel. Samuel já tinha sido sepultado. Samuel estava morto. Eu falei, Deus, como que Samuel está falando com Saul? Deus me fez entender, não era Samuel. Porque minha palavra fala em Eclesiastes 9:9. Quando os mortos caem no tecimento, acabou. Acabou seus planos, não tem como. Era o próprio demônio enganando Saul. E você vai ver que o demônio afirmou, Saul, amanhã você vai estar comigo. Olha que tremendo. Se você morrer sem Deus, o diabo sabe que você vai para ele. Eita Jesus. É muito forte isso aqui, irmão. Eu falei, Deus, como que o inimigo sabia que Saul ia perder na guerra? E como que ele sabia que o próprio Saul ia para ele? Porque percebe, Deus não estava com Saul. E sem Saul ter Deus, Saul ia perder na batalha, é óbvio. Quantas pessoas na Bíblia sem Deus não perdeu a batalha? Então o diabo sabe que sem Deus você não é nada, filho. Sem Deus você é um derrotado, meu amigo. Eu sem Deus eu não sou nada, o diabo sabe disso aí. Ele sabe, meu amigo. 1 Samuel 4, você vai ver o povo assim, a arca perdendo. Josué capítulo número 7, quando tem pecado, Deus não estava ali. Perderam também. Deuteronômio 31. Você vai ver que o povo também pega a arca. Aliás, vai enfrentar o adversário sem arca. Moisés falou, não vai, o povo foi sem arca, perderam. Porque sem Deus, filho, você é um derrotado. Por isso que o diabo sabia. Por isso que aquele demônio sabia. Quando Saul entrasse na guerra, ia perder. Por isso que ele falou na boca daquela mulher, daquela média. Por isso. Filho, só quem vê o futuro é Deus. Mas ele sabia porque Saul estava sem Deus. E ele sabe que sem Deus você é derrotado. Por isso que ele afirmou. E ele falou, Saul, amanhã, Saul, você vai estar aqui comigo. Afirmou também que Saul estaria com ele, porque você é sem Deus, meu amigo. Ele sabe que você é sem Deus, para onde você vai. Até o diabo sabe que você é sem Deus, vai para ele. Continua. Por isso que a Bíblia fala, busca o Senhor quando você pode achar. E uma coisa que eu acho interessante, irmão, vou resumir. Você vai ver que Davi, ele se aliou com Aquis. Aquis, ele era um filisteu. Só que se você procurar entender por que Davi, ele se alia com esse homem. Por que Davi se alia com Aquis, um gigante? Sabe por quê? Porque Saul estava procurando matar Davi. Aí Davi falou, o quê? Eu vou fugir para a terra dos filisteus, para Saul parar de me buscar. Aí sabia que Saul fica sabendo que Davi vai para a terra dos filisteus, Saul parou de perseguir ele. Aí quando Davi está na terra dos filisteus, a Bíblia diz que os filisteus acolheram Davi. Agora por que o inimigo está acolhendo Davi? Porque a Bíblia diz que quando uma pessoa leva uma vida que agrada ao Senhor, até o inimigo vive em paz com ela. Agora percebe, Davi não tinha paz com Saul, mas tinha paz com os filisteus. Olha que negócio forte. Agora você vai entender. Por mais que Davi estava aliado com Aquis, o rei de Gate, a Bíblia fala que quando os filisteus olharam para Aquis, falaram, peraí, o que Davi está fazendo com você? Davi não vai na guerra conosco, contra Saul. Porque quem garante se Davi entrar na guerra contra Saul, ele não vai se unir com Saul. Aí a Bíblia fala que Aquis falou, Davi, os governantes filisteus falaram, você não vai poder ir na guerra comigo, você foi fiel até aqui, pode ir embora. Agora segura, por que os filisteus não aceitaram Davi? Porque eles iam lutar contra Saul. Percebe, foi nessa batalha que Saul consultou o médico. Escuta só, então percebe, eles temeram que Davi ia se unir com Saul na batalha. Aí eles mandaram Davi o quê? Mandaram Davi embora. Então percebe, o inimigo, o filisteu, aceitou Davi por um tempo, mas depois fizeram o quê? Mandaram Davi embora. Por quê? Porque quando você é de Deus verdadeiramente, nem o diabo te aceita. Eita glória, irmão. Nem para pecar você serve quando você é de Deus, filho. Você tá entendendo? Mandaram Davi embora. Até aceitar, mas na hora de entrar na guerra, não, Davi, você não vai poder entrar. Agora uma coisa que eu achei interessante. Se Davi fosse acolhido pelo inimigo ali, ele ia ter que lutar com quem? O povo de Israel. E Davi não foi chamado para lutar com o povo de Israel. Davi foi chamado para ser rei sobre o povo de Israel. Então percebe? Então por isso que mandaram Davi embora. Filho, o inimigo não aceitou Davi. Mandou Davi embora. Depois você lê. Fala, Davi, você não vai poder ir na guerra. Olha que forte. Davi, nem o inimigo aceitou Davi. Quando você verdadeiramente é de Deus, nem o diabo te aceita, filho. As trevas tem que, tem que dispensar você. Porque você não combina com o adversário. Você está entendendo? Isso aqui é muito forte, irmão. Reflita nessa palavra.